Aí, tô ao vivo. Vamos lá. Bom, hoje a gente não vai ter problemas de som porque eu esqueci fone, microfone, tudo em casa. Tô fazendo direto no telefone. Beleza? Boa noite, gurizada. Hoje essa live é uma live extra e quase que surpresa para responder algumas perguntas aí que me mandaram ao longo da série Personal Trainer de Elite. E tirar algumas dúvidas, completar algumas partes aí dos conteúdos que talvez tenham ficado em aberto. E aí, Gabriel, tranquilo? Vamos lá, Roger. E aí, Vitor? Tudo tranquilo com vocês? Bom ter vocês por aqui. Eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder nos tópicos, senão, quando vai ver, eu já estou há 2 horas aqui falando. Então, gurizada, para quem é novo aí, meu nome é Matheus Morgavi, sou profissional de educação física e vim tirar aí as dúvidas em relação ao conteúdo e ao evento em si aí das aulas e dos episódios do Personal Trainer de Elite, beleza? Então, é, o evento ele está indo até domingo. O link de inscrição está ali na bio. Estou disponibilizando ele todo dia, várias vezes aí nos stories. Dá tempo de se inscrever. Então, a última aula, a terceira aula, o terceiro episódio, aula aí da série, foi liberado hoje às 8 horas. Lembrando que tem que participar lá, fazer inscrição, assistir os episódios, os 3 episódios. No episódio, em algum momento aleatório, tem uma senha para poder abrir o PDF, um PDF para cada aula, um sobre terra, um sobre agachamento e o último sobre supino, que vai ser disponibilizado amanhã. E para pedir o certificado também de horas, certificado de participação que vale horas aí, 3 horas, também tem que enviar as 3 senhas lá para fazer a requisição para a gente fazer, tá bom? Então, o evento vai até domingo, as aulas vão estar disponíveis até domingo. E lembrando que na semana que vem, ao longo da semana que vem, eu vou ir tirando essas lives aqui do Insta também. Vou tentar baixar elas e passar para o YouTube, as que eu consegui deixar gravadas, mas elas não vão ficar por aqui, tá bom? Então, iniciando já no conteúdo propriamente dito, em relação à série, ao evento, primeiro, as vagas são limitadas, tá? Porque eu ofereci alguns bônus que vão requerer minha atenção, então eu preciso de tempo hábil para dar atenção para os alunos que entrarem aí no curso. Então, as vagas são limitadas e o carrinho fica aberto por tempo limitado também. Então, a partir de segunda-feira, às 8 horas, está aberto o carrinho. E aí tem os bônus que a galera me perguntou. Para quem fizer a entrada, né, no curso, participar do curso entrada até o meio-dia de segunda, vai ter direito a uma visita presencial aqui na academia comigo diretamente para fazer perguntas, tirar dúvidas, fazer prática, trazer casos práticos, enfim, para a gente fazer uma mentoria presencial aí, complemento do curso, para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem aplicar isso na prática, tá? Então, vai ser com horário a ser definido ainda para participação. Fica a participação gratuita, não inclusa o transporte, né, condução, transporte, estadia, enfim, alimentação até aqui, mas para quem for de São Paulo, né, a gente vai marcar as aulas. O segundo bônus é a mentoria online, também para discutir casos práticos, tirar dúvidas e discutir casos práticos aí dos alunos de vocês. Vai ser uma mentoria com duração de 1 hora para até 3 participantes. E o terceiro bônus é a disponibilização de um curso que eu dei anteriormente sobre postura profissional, que daí esse curso ele inclui postura profissional, abordagem de clientes, como fazer abordagem na academia, como organizar, né, fazer o planejamento de uma aula experimental.
como fazer negociações, como cobrar, como fazer planos, toda essa parte de estruturação e atendimento, que é uma parte que a gente é bem defasado na educação física, né? Então, eu tenho um curso só sobre isso e os feedbacks das pessoas que fizeram o curso são muito positivos, com um resultado muito legal. Então, o terceiro bônus é esse. Beleza? Aí, agora, passando para a parte de dúvidas propriamente ditas relacionadas ao evento, tá? Em relação às dúvidas e ao conteúdo, ao longo do tempo, mesmo durante a minha própria formação profissional, eu sempre fui um cara meio direto, meio seco e meio extremamente lógico, um raciocínio lógico muito preto no branco. E isso, obviamente, não é como o mundo funciona. Então, obviamente, eu levei na cabeça várias vezes aí ao longo do meu processo de formação, ao longo principalmente em lidar com pessoas, né? A gente começa a perceber que não é tudo preto no branco, que não é tudo bem assim, e que entre o preto e o branco a gente tem vários tons de cinza ali até chegar lá. E aí eu sempre fui um cara que sempre pensou, tipo, tá, mas isso é óbvio, por isso que tem essas sériezinhas aí que eu lanço no Insta do o óbvio precisa ser dito, porque ao longo do tempo eu comecei a me dar conta que o óbvio, ele só é óbvio depois que alguém te explica, depois que tu entende como é que funciona, passa a ser óbvio. Até alguém te explicar, te ensinar e te mostrar como é que aquilo funciona, não tem nada de óbvio. Então, eu sempre fui um cara assim e ao longo da minha formação, ao longo dos meus estudos, ao longo das orientações que eu tive em cursos de outros profissionais, várias vezes eu me dei conta que as coisas eram extremamente óbvias, uma vez que alguém tivesse me explicado por que que ela funcionava daquela forma, por que que ela não funcionava daquela forma como eu estava vendo. E aí eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça para isso e me dar conta que não é porque eu estudei alguma coisa ou porque alguém me mostrou algum conhecimento específico que isso é óbvio. Isso não é óbvio. Isso passa a ser óbvio depois que a pessoa estuda e entende, e aí aquilo passa a fazer parte da linha de raciocínio dela. Então, eu deixei passar, por falha minha, algumas questões bem importantes ali do conteúdo. E essas questões importantes, elas vieram em forma de perguntas nas caixinhas e no direct também, na inbox, para mim no Insta. Eu abri a caixinha depois que me mandaram algumas perguntas. Eu pensei, cara, como é que eu não expliquei isso? Então eu vou responder essas perguntas e vou tentar explicar o melhor possível algum desses pontos aí para vocês conseguirem realmente ver as importâncias e por que o funcionamento de algumas técnicas que às vezes parecem não fazer muito sentido, mas que na prática faz toda a diferença do mundo, tá? Então, assim, eu vou entrar inicialmente, começar com as perguntas que me enviaram relacionadas à prática. E aí, a partir daí, eu vou explicar as minhas respostas baseadas nas perguntas práticas com essa parte teórica que me enviaram as perguntas, e aí tudo vai fazer muito sentido e o óbvio vai ficar óbvio para todo mundo e não só para quem já tem alguma experiência com essa parte neuromuscular e de padrão de movimento, porque é uma coisa que tem muito detalhe e uma vez que tu entende, fica óbvio, mas uma vez que tu não tenha uma visão completa de tudo que está sendo passado e tudo que está acontecendo, não faz sentido nenhum, fica um monte de informação perdida. Então, eu recebi duas perguntas práticas muito interessantes para eu dar entrada nessa parte bem teórica aí do funcionamento dos métodos e por que que eles são assim, por que que eles funcionam, por que que eles são importantes, por que que eles fazem tanta diferença. Então, a primeira das perguntas que eu recebi foi em relação ao agachamento e a posição dos pés. E me perguntaram se a posição dos pés para mais ativação de glúteos, de quadríceps, enfim, se isso é um mito. Então, o que que acontece? Aqui no método que a gente usa, no método Morgave PR, a gente trabalha muita força. Os métodos principais, tanto para reabilitação neuromuscular, quanto para padrão de movimento, quanto para estética, quanto para performance, ele é muito baseado em padrões técnicos e metodologias de força.
E dentro de um padrão de movimento, quando tu vai analisar os padrões, tu tem sim, ou pode ter em alguns casos, outros casos são mitos mesmo, mas em alguns casos tu pode ter alguma diferença de ativação. Quando a gente faz, por exemplo, estudos eletromiográficos, né, bota sensores ou agulhas em pontos específicos do músculo, grupos musculares e músculos específicos de cada grupo, tu pode ter apresentação de diferença de ativação em algumas variações de posicionamento. Só que aí a gente tem que levar em consideração duas coisas muito importantes. A primeira é o indivíduo para o qual a gente está prescrevendo aquela diferença, aquela variação, aquele movimento num padrão diferente, um posicionamento diferente dos pés e das pernas, ela tem capacidade de fazer aquilo? Como assim capacidade? Ela está fazendo, beleza, ela está fazendo, mas ela está conseguindo fazer com um movimento que não é lesivo para ela? Essa pessoa para a qual a gente prescreveu isso, ela consegue fazer um movimento amplo, fluido, sem esforço, sem dor, sem impacto, sem fuga do padrão? Se ela conseguir, ok. Se ela não conseguir, ou se ela apresenta dificuldades, desconfortos, dores, tremedeira, redução, por exemplo. Hey, how are you? How are you, Tiff? Hi, cousin. Se ela apresenta esse tipo de dificuldade, por mínima que seja, porque aquele padrão já não é ideal para ela, então já é completamente contraproducente e já pode ter aí um risco de lesão considerável nessa execução. Então isso é um ponto, beleza? E o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, isso ele vai ser útil em alguma forma para alguém que vai trabalhar o detalhe do detalhe do detalhe e com cargas reduzidas. Quando que isso acontece? Cara, um exemplo clássico disso é, por exemplo, em cutting e pré-contest no fisiculturismo. Quando a pessoa está passando fome, ela está em déficit calórico, ela tem uma carga de treino absurda em termos de volume de treinamento, e ela não pode se lesionar, então ela não pode trabalhar com cargas altas, ela está em déficit calórico, ela não tem a mesma recuperação nem o mesmo rendimento no treino, então ela trabalha com cargas mais baixas e ela vai trabalhar variações do padrão de movimento dela para que ela consiga dar ênfase naqueles pontos mais fracos da musculatura. O que acontece? Primeiro, não necessariamente isso é saudável, isso pode ser lesivo de qualquer forma pelo padrão de movimento em si. E segundo ponto muito importante é um esporte específico, onde é provavelmente o único esporte onde aquilo importa. E aí o segundo ponto que eu estou desenvolvendo isso eu estou falando de cargas baixas no detalhe do detalhe do detalhe. Por quê? Porque se tu botar carga de verdade no exercício, por exemplo, no agachamento, tu vai usar todo o quadríceps, tu vai usar todo o glúteo, tu vai usar todos os músculos das costas, tu vai usar todos os músculos do abdômen, tu vai usar um core inteiro, tu vai usar o corpo inteiro para fazer esse movimento. Então, não vai fazer diferença se o agachamento estiver ali acima de 80%, 85% da carga máxima, não vai fazer a menor diferença o posicionamento dos pés que tu está usando em termos de ativação de partes específicas do quadríceps ou do glúteo. Por quê? Porque para movimentar aquela carga, tu vai usar tudo que tem. Depois da segunda, terceira repetição, meu filho, tu tá dando a vida naquela repetição, naquele movimento. Então não vai fazer maior ou menor ativação de uma parte específica do quadríceps. Tu vai conseguir te lesionar teu aluno. Então, dentro da metodologia que a gente usa, quando a gente está falando em treinamento para indivíduos normais ou visão de treino para saúde, para estética, para performance de pessoas normais ou voltadas mais para performance ou para reabilitação, o padrão de movimento vai ser muito mais importante do que as variações técnicas para dar ênfase em algum músculo ou parte de algum músculo específico. Porque se tu estiver fazendo força de trabalho com uma carga mais elevada, tu vai usar todos os músculos que tu tiver disponíveis para fazer o movimento e ponto final. Então, para a grande maioria das pessoas, pode não ser um mito, mas não vai ser útil, não vai ser prático. Na prática não vai fazer a menor diferença. E talvez tu esteja aumentando aí o risco de lesão por uma fuga de um padrão que não é funcional ou adequado para aquele indivíduo em si. Então, não vale a pena, a gente não usa muito. Existe aí uma diferença, não é 100% mito, embora tenha muito mito envolvido nisso.
não é produtivo a menos que tu te enquadre aí em algum quadro muito específico, uma especificidade muito grande, e isso vai fazer alguma diferença na tua vida. Que não é o caso da maior parte dos indivíduos que a gente treina, né? A menos que tu vá trabalhar com isso, por exemplo, com fisiculturismo, não vai fazer diferença. E aí o segundo ponto, segunda pergunta que me mandaram, que é muito interessante também, e aí quando eu for explicar a parte mais teórica, vai fazer toda a diferença do mundo essas duas perguntas nas minhas explicações em relação a elas, tá? Que a pessoa não consegue agachar até embaixo e ela não está conseguindo mais aumentar as cargas no agachamento. O que que pode ser? Então, assim, podem ser várias questões. E aí eu vou explicar um pouquinho de algumas partes do que pode envolver as duas perguntas e nesse processo eu vou explicar a teoria também de como isso funciona na prática e por que que a gente faz da maneira que a gente faz. Então, assim, quando a gente fala em padrão de movimento e quando a gente fala em capacidade de fazer o movimento com maior ou menor amplitude e com maior ou menor carga, a gente tem três pontos principais que vão definir a capacidade desse indivíduo fazer isso ou não. E, como eu bato muito na tecla sempre, esses três pontos principais eles são a mobilidade articular, ou seja, a capacidade das articulações de fazerem o movimento, a flexibilidade, ou seja, a capacidade de alongamento, encurtamento dos músculos para permitir esse movimento, e a estabilidade, ou seja, a capacidade do indivíduo de controlar esse movimento de maior ou menor amplitude, que vai ser permitido pela mobilidade e pela flexibilidade, e controlar esse padrão ao longo de toda a amplitude que a mobilidade e a flexibilidade permitem. Então, mobilidade, flexibilidade e estabilidade vão definir a capacidade de movimento do indivíduo e, consequentemente, a carga que ele vai conseguir movimentar, beleza? Então, aonde que entram isso? Onde que entram essas questões? Então, vamos falar um pouquinho de capacidade de movimento. Quando eu falo em liberação miofascial, mobilidade, flexibilidade, as pessoas não veem imediatamente uma utilidade nisso. Pensam, cara, isso é para redução de lesão, para reabilitação, enfim, mas não. Quando tu tem maior mobilidade, capacidade articular de fazer o movimento, e quando tu tem flexibilidade, capacidade de elasticidade, de alongamento e encurtamento do músculo, tu vai ter uma maior capacidade de te movimentar livremente. E quando tu tem maior estabilidade, tu vai ter capacidade de controlar essa amplitude de movimento ao longo do movimento em si, beleza? Então, quando a gente fala em liberação, a gente está falando em permitir que o músculo relaxe, tanto em condições de, por exemplo, estar com quadríceps extremamente rígido, hiperativo e posteriores de coxa muito fracos, alongados, né, inibidos, enfim, com dificuldade de contração, a gente consegue fazer uma liberação, por exemplo, no quadríceps, uma ativação de posterior e dar uma equiparada nessas forças. Esta equiparação de forças ela vai te permitir um movimento mais fluido e ela vai reduzir o risco de lesão de forma que os músculos trabalhem melhor de forma integrada. Isso é fundamental para reduzir o risco de lesão no teu aluno e para ganhar amplitude e capacidade de controle motor ao longo da amplitude que a gente vai atingir. Quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando na capacidade articular de movimento. Se a articulação não consegue fazer uma amplitude completa, com certeza o teu movimento vai ficar limitado. E a gente tem que ter uma mobilidade que seja interessante em mais de uma articulação para agachar. Então, o tornozelo tem que estar móvel, o joelho vai ter que estar móvel, o quadril vai ter que estar móvel. Algumas das articulações vão ter que estar mais móveis, outras mais estáveis, mas elas têm que ter amplitudes de movimentos compatíveis entre elas. Não adianta tu ter uma baita de uma mobilidade de tornozelo e o teu quadril não fazer uma rotação externa para permitir que o teu quadril vá para trás e para baixo enquanto o teu joelho está indo para frente.
Tu vai jogar o joelho muito para frente, o quadril vai ir para frente junto, porque tu não está conseguindo movimentar ali o quadril, fazer uma rotação externa, por exemplo, e tu vai cair. Normalmente tu vai cair ou para frente ou para trás, ou tu vai jogar o tronco para trás para equilibrar o joelho e vai cair para trás, ou tu vai jogar tanto o joelho para frente que tu vai cair para frente. Então, a capacidade de mobilidade e flexibilidade vão determinar a amplitude do movimento, assim como a estabilidade vai determinar a tua capacidade de movimento em si. Então, se o indivíduo, se o aluno, o indivíduo que a gente está tendo, ele não consegue executar toda a amplitude do movimento, é porque tem alguma articulação que está faltando mobilidade ou algum músculo que está faltando flexibilidade. Na maior parte dos casos, a falta de mobilidade costuma ser ou de rotação externa do quadril ou de flexão dorsal dos tornozelos. E isso é o que normalmente vai te permitir jogar o joelho para frente e jogar o quadril para trás e para baixo na mesma proporção para tu conseguir te posicionar lá embaixo. Outra coisa que é muito comum é em relação à falta de estabilidade, ou seja, a pessoa ela é móvel, ela é flexível, mas ela não tem os músculos, e aí entra aquela parte do trabalho integrado, não tem integração, né? Os músculos ou eles não estão trabalhando juntos, ou eles contraem em tempos diferentes, ou um é muito mais forte, outro é muito mais fraco, ou algum tem alguma disfunção, e eles descompensam e não permitem que o indivíduo estabilize e controle esse movimento na amplitude que ele, mesmo que ele tenha capacidade para aquela amplitude, a estabilização vai ficar comprometida e esse indivíduo vai ou cair ou vai sentir insegurança, dor, desconforto pela falta de estabilidade e desajuste do padrão, e ele vai parar, ou ele vai cair, ou ele vai lesionar. Então, esse padrão de amplitude e de aumento de carga, ele está diretamente relacionado à mobilidade, flexibilidade e estabilidade. E aí acontece que, por que isso funciona dessa forma? Isso não é uma coisa que eu simplesmente tirei da minha cabeça. A gente tem dois sistemas principais que controlam isso, que é o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. Então, o que acontece? Quando a gente está falando em fuso muscular, ele é o responsável por detectar a amplitude de alongamento que esse músculo está tendo até o seu limite. E quando a gente fala no órgão tendinoso de Golgi, ele está controlando quanta tensão muscular está ao longo desse movimento. Então, com o fuso muscular captando a amplitude, controlando a amplitude, e o órgão tendinoso de Golgi controlando quanta tensão muscular ao longo desse movimento está acontecendo, eles vão fazer uma autorregulação. Essa regulação ela é sistêmica de o quanto esse indivíduo vai poder se movimentar sem risco de lesão, sem romper um ligamento, sem romper um tendão, sem romper, fazer uma distensão muscular. Então, esses dois sistemas eles vão fazer o controle disso. Se tu não tiver mobilidade ou flexibilidade suficiente, esses sistemas eles estão ali para te proteger e não permitir que tu vá além da tua capacidade e reduzir o risco de tu te lesionar. Beleza? E eles fazem isso através de dois sistemas. A inibição autógena, que ela é relacionada ao sistema de pressões, né, e tensões musculares. Então, se o alongamento do músculo é maior do que ele suporta, ou se a tensão é maior do que aquele músculo tem capacidade de suportar, essa inibição autógena ela vai simplesmente desligar o músculo. O sistema nervoso central desliga aquela contração e tu simplesmente vai falhar. Simplesmente tu não vai conseguir. Por isso que às vezes, em uma questão de uma amplitude a mais ou alguns quilinhos a mais, a pessoa fez um agachamento com 80 quilos perfeito, com potência. Bota 5 quilos a mais de cada lado, a pessoa desce e não sobe mais. Por isso, o músculo não tinha capacidade de tensão naquela amplitude para suportar aquela carga. E ele desliga para que tu não tenha uma distensão ou um rompimento de alguma coisa e tu não consegue fazer o movimento. Tu desce e falha, mesmo com uma diferença pequena de peso, porque essa diferença, embora tu conseguisse movimentar os 80, os 90 tu simplesmente não tinha mais capacidade para fazer e esse sistema desliga para que ele não aconteça.
E a outra é a inibição recíproca. A gente tem sempre no movimento o músculo que é o motor primário e o músculo que é o que vai fazer a parte excêntrica para controlar a estabilização daquela articulação. Então, quando tu vai fazer um movimento, se tu tem, por exemplo, um músculo muito mais forte do que o outro e eles estão fazendo força ao mesmo tempo, eles simplesmente vão, o sistema desliga um deles para que tu não rompa nada ou, por economia energética, um único músculo fazer aquele movimento. Então, ele simplesmente corta a contração daquele músculo. Então, isso acontece quando? Quando tu tem um músculo agonista contraindo e um antagonista relaxando. Um está fazendo contração concêntrica ou está fazendo contração excêntrica. Se um é muito mais forte do que o outro, esse músculo que está muito mais forte, ele tende a desligar, por exemplo, o quadríceps desliga para não fazer um rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho, porque o posterior, que é o antagonista, não tem força suficiente para estabilizar esse movimento e manter a articulação estável. Vai ter um deslocamento de ligamento anterior e a gente vai romper o ligamento anterior cruzado do joelho. Então ele desliga. Isso é muito comum no quadríceps, isso é muito comum, muito mais comum ainda no glúteo. Os glúteos médios, por exemplo, eles desligam e os adutores entram para fazer a estabilização junto com o tensor da face lata para estabilizar o quadril e flexões de quadril, às vezes, por exemplo, pessoas, e simplesmente desliga glúteo médio e a pessoa desaba, não consegue fazer força e, em geral, contratura tudo e ela fica com dor na lombar. Então, para não ter um rompimento ou uma lesão mais grave, o nosso próprio corpo desliga e não permite que o movimento aconteça. E aí é que entra a importância da liberação, da mobilidade e da flexibilidade. Isso acontece porque a gente não tem intersecção cruzada e capacidade para suportar a tensão muscular naquela amplitude de movimento. Então, se tu tem uma diferença muito grande de um grupo muscular para o outro, ou se tu tem um encurtamento, tu nunca vai conseguir executar aquele movimento e tu nunca vai conseguir aumentar a carga. Por isso que a liberação, mobilidade e flexibilidade são tão importantes. E aí, ao mesmo tempo, tu tem a importância da estabilização, que entra aquela parte das ativações, que eu sempre mostro, sempre falo, a ponte, a prancha, as ativações com elástico. Por que elas são importantes? Elas são importantes porque quando tu começa a fazer um movimento, tu tem um estímulo neural. Teu sistema nervoso central, quando tu vai executar o movimento, ele dá um estímulo neural através do sistema nervoso central para o periférico e tu vai ter contrações musculares. O sistema nervoso periférico, ele se liga em motomotores. Cada motomotor é responsável pela contração de um número específico de fibras em cada musculatura e cada grupo muscular. Quando tu simplesmente não aquece, não faz ativações e tu vai fazer o movimento, tu tem uma quantidade, por exemplo, de motomotores que estão funcionando para tu caminhar, levantar, sentar, não para tu agachar com 100 quilos. Então, quando tu vai fazer um movimento e tu não fez uma preparação, tu não está com os músculos já ativos para receber aquela sobrecarga de trabalho, ele vai ir ativando na hora. Por isso que a maior parte da galera, quando vai agachar, por exemplo, sem aquecer, começa a sentir dor no joelho, vai fazer terra sem aquecer, começa a sentir dor na lombar. Porque os músculos que estabilizam o complexo lombopélvico, que estabilizam o joelho, eles simplesmente não estão funcionando. Eles estavam fazendo força para caminhar, para movimentar o peso corporal. No momento em que tu bota a sobrecarga, ele não está ativo para suportar esse trabalho. Então, essas pontes e pranchas e as ativações com elásticos, enfim, essas ativações geral que eu mostro, que eu posto aqui e que tem uma galera que me xinga e diz que é inútil, é justamente para tu fazer uma pré-ativação dos músculos que tu vai usar. E tem diversos estudos e artigos, inclusive já meta-análises, mostrando principalmente no core que isso funciona muito bem e que aumenta muito o nível de tensão muscular quando tu vai fazer essas ativações pré-treino, e isso dá uma preparação muito maior para o movimento específico que a gente vai trabalhar. Então isso faz uma diferença absurda no redução de risco de lesão e faz mais diferença ainda na tua capacidade de estabilizar as cargas de trabalho. Então, cara, é fundamental. Por isso que esses estímulos, eles são leves, eles são de curta duração e eles são preferencialmente feitos de forma isométrica, e o padrão ouro é com carga variável, principalmente elásticos. E quando tu faz com peso do corpo, com halteres ou com roldana, a carga ela não varia, ela não é um estímulo contínuo e progressivo.
não é elástico. Tu movimenta, trava e ele fica parado. O elástico, ele vai te fazer tensão contra o tempo inteiro, e quanto mais força tu colocar contra ele, maior a tensão ele vai fazer contra o teu movimento. Ainda dizendo uma parte que é muito importante do elástico ele é completamente instável. Então tu precisa fazer uma força proporcional utilizando todos esses grupamentos musculares responsáveis pela estabilização. E isso é que faz uma baita diferença no uso de elásticos. E por isso que a gente diz que os elásticos são principalmente para fazer ativações e carga variável. E essa função que é primordial no elástico no momento das ativações. Tu tem que fazer força com todo um grupamento muscular específico, ativando uma cadeia inteira de músculos de forma integrada para que essa estabilização ocorra. Senão tu fica tremendo com o elástico, tu não consegue estabilizar esse movimento. E isso faz toda a diferença na hora de treinar. Quanto mais estável, melhor é a transferência de força. Beleza? E aí entra a questão que me perguntaram de o que diabos é força integrada? Força integrada é justamente isso, é tu conseguir contrair de forma fluida uma cadeia muscular inteira ao mesmo tempo, de forma que esses grupos musculares trabalhem juntos. Então, tu vai fazer um agachamento, cara, os flexores plantares, as panturrilhas, os quadríceps, os isquiotibiais, os glúteos, eles têm que contrair junto, de forma excêntrica e concêntrica, para estabilizar. Os músculos que estão atuando de forma concêntrica vão aumentar a tensão muscular para executar o movimento, como a gente sabe lá o complexo de Lombard, paradoxo de Lombard, quanto os extensores sempre são mais fortes que os flexores e por isso que os movimentos acontecem, mas a gente tem que ter uma proporção de força nos antagonistas, né, nos flexores, no caso, que vão desacelerar e estabilizar as articulações ao longo do movimento dos motores primários, dos agonistas, que vão executar o movimento. Então, quando a gente vai agachar, quadríceps, glúteo máximo são os agonistas, os motores primários. A gente tem isquiotibiais, panturrilhas, flexores de quadril, adutores, enfim, que vão estabilizar esse movimento de forma excêntrica ao longo desse movimento. Então, a gente tem uma importância fundamental no trabalho integrado, ou seja, todos eles trabalharem juntos de forma harmônica, contraindo em proporções adequadas e no mesmo período de tempo em que a gente está executando esse movimento. Isso que é a força integrada. Por isso que quanto mais estável, mais força tu produz, porque os músculos trabalham de forma conjunta e isso te permite fazer mais força com maior segurança em menor tempo, beleza? E outra coisa que me perguntaram foi em relação aos padrões de movimento. Me perguntaram, eu até acredito que eu deva ter falado um pouco sobre isso, se os padrões de movimento eles são fechados. Não, eles não são fechados, eles não são absolutos. Existem padrões de movimento biomecânicos que são considerados perfeitos. Eu vi 2 vezes na vida pessoas que têm padrões de agachamento, por exemplo, biomecanicamente perfeitas, em centenas e centenas de pessoas que eu já treinei e mais centenas e centenas de pessoas que eu já vi treinando, eu vi 2 pessoas que têm um padrão biomecânico perfeito de agachamento presencialmente, né, pessoalmente. Uma delas fez post ontem, tá nos meus stories, é a Bruna Betil, faz um agachamento biomecanicamente perfeito, com um afastamento dos pés mais ou menos na linha do quadril. Ela consegue fazer um movimento onde o joelho dela vai para frente na mesma proporção que o quadril vai para trás e para baixo. E ela faz o agachamento numa linha reta. E a outra é uma aluna minha, a Dani, que também, cara, faz um movimento reto, perfeito, com o joelho e quadril movimentando na mesma proporção, com o tronco muito ereto, de uma forma que é o movimento mais curto possível, mais estável possível, com a base mais adequada possível para se fazer força, sem nenhuma fuga do padrão de movimento. Fora isso, todo o resto dos padrões de movimento que a gente for ter, eles não são perfeitos, mas eles podem sim ser mais do que adequados e eles não serem lesivos. Então, por exemplo, eu não consigo agachar com a base fechada, nem no front squat, porque o meu acetábulo, a minha bacia, o meu acetábulo e o meu fêmur,
eles não têm capacidade de fazer essa movimentação, tem impacto. Então eu tenho que agachar com a base mais aberta, como vocês veem nos vídeos, com as pontas dos pés apontados para fora e com a barra baixa, de forma que o meu quadril vá para trás e os meus joelhos vão para fora. Quanto mais eu jogar meu joelho para fora, mais confortável e fluido o movimento fica para mim. Então eu uso muito o quadril no agachamento. E eu não consigo agachar com a base fechada, não importa o quanto eu queira ou quanto biomecanicamente perfeito seja para agachar com a base mais fechada, eu não tenho capacidade física para fazer isso. E essa é a realidade para a maior parte dos indivíduos. Não conseguir fazer um movimento, não ter tanta mobilidade, tanta flexibilidade, tanto controle motor, a ponto de fazer um movimento biomecanicamente perfeito. Então, assim, a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica, elas são ciências exatas, mas existem variações de acordo com a anatomia e a composição e a estrutura do indivíduo que a gente está treinando. E a gente vai ter que saber analisar isso. Então, as fugas do padrão, elas não são necessariamente lesivas. Existe um padrão perfeito, mas não significa que outros padrões não sejam muito adequados para fazer o movimento. Eles podem ser extremamente adequados e podem ter uma performance absurda, um ganho estético, um ganho de saúde e um ganho de qualidade de vida absurdo, mesmo não sendo biomecanicamente perfeito, porque o perfeito é raríssimo, muito raro mesmo, e não necessariamente uma pessoa que tem um agachamento biomecanicamente perfeito vai ter outros padrões de movimento biomecanicamente perfeitos, beleza? E deixa eu ver se faltou algum tópico, alguma pergunta. Acredito que não. Acredito que eu tenha explicado todas as dúvidas aí que ficaram pendentes. Então é isso. Acho que eu respondi todas as dúvidas relacionadas ao método, ao evento e às variações e o porquê das coisas funcionarem assim. Então, espero que tenham acompanhado, eu tenho tirado dúvidas de todo mundo, espero que tenham esses detalhes aí de atuação tenham ficado mais claros para quem tinha dúvida. Lembrando que já está no ar o terceiro episódio da série Personal Trainer de Elite. O link de inscrição está na minha bio e está nos meus stories também. Vou deixar aqui de novo nos stories agora quando eu fechar a live. Vou tentar deixar essa live salva, que nem sempre. Os 3 episódios da série ficam disponíveis até domingo. Então assistam os 3 episódios, tem uma continuação. E lembrando que, abrindo as vagas do curso, elas são limitadas, porque os bônus exigem que eu esteja presencialmente dando atenção, então eu não posso vender mais do que eu vou conseguir dar conta de fazer o atendimento dos alunos, novos participantes aí do curso, e que o carrinho ele fica aberto aí por tempo limitado também, então ele vai abrir na segunda-feira às 8 horas da manhã, e ele fica tempo limitado aberto, poucos dias, e caso vençam as vagas antes, que só aconteceu uma vez em um curso, mas já aconteceu, então esse curso está com mais de 100 pessoas lá no grupo do Whats, é um número bem grande, e o pessoal todo tá acompanhando lá, a gente está recebendo dezenas e dezenas de códigos lá do certificado e dos PDFs todos os dias, então não deixa para enrolar muito, assiste os episódios. Se tiverem dúvidas, mandem que eu faço o conteúdo, mas tem vagas limitadas e vai ficar aberto por pouco tempo o carrinho, ou até o período de dias vencer, ou até as vagas serem preenchidas devido aos bônus que são presenciais e exigem minha atenção em relação aos alunos. Beleza? Então, vou deixar o link aqui nos stories. Já estão disponíveis os 3 episódios da série. Se alguém precisar, lá no link, no e-mail, já tem os links para acessar os vídeos que vocês recebem para fazer a confirmação do e-mail, mas amanhã e domingo eu vou largar lá o link de acesso lá de novo, que nem eu fiz hoje, dos vídeos para todo mundo conseguir assistir, participar e fazer a requisição. Lembrando que tem que estar no grupo para fazer a requisição também do certificado e dos PDFs, porque a gente está enviando por lá, e para enviar esse código, mais uma vez lembrando que tem que enviar o código para mensagem privada pelo WhatsApp para Elaine, lá administradora do grupo, e ela que vai fazer os certificados, então enviem para ela as senhas.
tá bom? Qualquer coisa eu fico à disposição aí. Agradecimento para as pessoas que se prestaram a viver mais uma live minha aí numa sexta-feira de noite. Muito obrigado pela participação. Espero ver vocês nos eventos e no curso e ter a oportunidade aí de atender vocês presencialmente também com os bônus. Um abraço, uma boa noite, até a próxima.